Reflexões para a mesa da palavra da Vigília Pascal. Domingo 31 de março de 2024. Alegremo-nos, o Senhor nos aguarda no futuro. Existia uma cidade por aí, um homem. Ele não gostava do futuro. Para ele, tudo o que havia de importante e significativo morava no passado. E era assim que ele via Deus, lá bem distante no antigamente. Por conta dessa visão pelo retrovisor, acabou por engessar Jesus. E foi assim, bem morto, que o colocou no museu-templo da sua vida. Uma estátua bonita de se admirar, mas impossível de ser seguida. Aquele Deus morto não ajudava em nada a ele, e assim o nosso homem vivia triste e amargurado. Como Deus só era passado, claro que ele passou a ter muito medo do futuro. Só era capaz de perceber em volta sinais da desgraça a se aproximar. Nosso amigo não conseguia enxergar sinais do reino de Deus em nada. As coisas desse jeito eram vistas, Deus lá no passado, somente como símbolos de morte. Nada do que acontecia era capaz de lhe propiciar algum sentido bom de vida. E pior ainda, as pedras do caminho pareciam ter vida e crescer a cada dia, tornando-se impossíveis de ser retiradas. Uma manhã na qual, como todas as demais, ele se lamentava por tudo, apareceu-lhe um anjo. Uma mulher a lhe contar pacientemente que Deus não se encontrava encerrado no passado, mas sim o esperando sorridente lá no futuro. Era diante dele, e não lhe remoendo os acontecidos de ontem, que o Senhor se achava. Pouco a pouco, ele foi sentindo a verdade disto. Seu medo e pessimismo terminaram por se dissipar. Deus estava à frente e foi lá, bem adiante, que ele pôde corajosamente experimentá-lo, deixando que ressuscitasse no futuro da sua existência. Esta é a noite da grande festa, pois Deus exalta o humilhado. O morto vive plenamente. O crucificado da sexta-feira ressuscita glorioso. Esta noite, cantamos na proclamação da Páscoa que a ressurreição lava todo crime, liberta o pecador de seus grilhões, dissipa o ódio e dobra os poderosos, enche de luz e paz os corações. Esta noite gloriosa é de alegria verdadeira, unindo céu e terra inteira. É a grande noite da esperança cristã. Nessa hora, como os irmãos mais velhos, lá naquela noite do Egito, colocando-nos de prontidão, estamos atentos, porque o Senhor deixará o túmulo e se fará presente aqui entre nós. Ele é a nova luz que encanta e dá sentido a toda a nossa caminhada pela existência. Aquele absurdo que aconteceu na sexta-feira, o grande pecado da humanidade, querendo eliminar Deus do nosso meio, fracassa. O bem tem a última palavra. No princípio é o Verbo, e no fim também está o Verbo. Deus está vivo, aleluia! Alegremo-nos todos e festejemos. A liturgia da palavra propõe-nos visitar toda a história da salvação. É necessário
necessário ver Deus se revelando na história progressivamente para sentir mais profundamente a liberdade da ressurreição. Reparar assim que a chegada de Jesus já estava sendo preparada desde o início dos tempos. A madrugada de Páscoa preenche de significados aquilo que não possuía sentido, aquilo que parecia total absurdo. Deus é totalmente fiel. Ele não havia abandonado seu filho na cruz e na sepultura, como nunca abandonará nenhum dos seus filhos em meio à vida, em suas cruzes e sepulturas. Mesmo que em meio à tristeza, decepções e doenças, é preciso que sintamos a presença dele. E quando o identificamos ressuscitado, saberemos que há um sentido maior na vida que, mesmo estando ainda incompreensível, convida-nos ao salto de fé, o salto para o colo do Pai. É provável que na sua paróquia, devido à arrumação da celebração e ligadas à questão horário, não tenham sido proclamadas todas as leituras da vigília. Sugiro, caso tenha sido este o seu caso, que as faça em casa. A liturgia foi feita para outras eras mais calmas. Infelizmente, vivemos em tempos de correria e neles, muitas vezes, podemos alegar não ter tempo para contemplar as maravilhas de Deus no mundo. O problema é que quanto mais corremos, mais percebemos que estamos atrasados e assim perdemos muito desse Jesus Cristo que está adiante de nós. Como precisamos desse tempo de Deus, desse kairós contemplativo de toda a história de Deus em nós, para mais profundamente sentir o seu amor. Do Evangelho de Marcos, nesta vigília, propõe alguns sinais para a reflexão pascal. 3 mulheres vão cuidar do corpo de Jesus, compram perfumes para ungí-lo e, ao nascer do sol, partem para encontrá-lo no túmulo. Algo bem natural, uma pessoa que morre tem, obviamente, seu corpo na sepultura, mas com Jesus é diferente. O evangelista quer que atentemos para o fato de que elas buscam por Jesus de uma maneira equivocada. Ele não fica no túmulo. Afinal, nosso Deus é o Deus da vida e não da morte. E cemitério é lugar de decomposição de corpos e de mau cheiro. É bem possível que também nós estejamos buscando o Senhor em lugares de morte. É claro que não o encontraremos neles. Quais são estes locais? Caberá a cada um de nós refletir na vida para saber se buscamos Jesus na luz da existência ou na escuridão do túmulo. Locais de morte entristecem e desolam, levam para o rumo do pessimismo, da falta de sentido das coisas, do conseguir enxergar somente o erro, promovem a injustiça, o egoísmo, a divisão e o preconceito. Ao contrário, locais de vida são alegres e nos consolam. Trazem-nos a compreensão maior das coisas, mesmo naquelas horas nas quais se está envolto em meio às dores, crises e dificuldades. São geradores de paz, fazem acontecer a justiça, propiciam a partilha, movem para o acolhimento, impulsionando em direção ao outro, principalmente o diferente, o pobre e o excluído. 3 mulheres que sabem haver à frente uma pedra muito grande e que se sentem sem forças para removê-las. São muitas as pedras com as quais nos deparamos vida fora, algumas delas imensas, como essa do túmulo de Jesus. Sozinho não se conseguirá arrastá-las. Há que se confiar em Deus. É Ele quem consegue afastar as pedras, ou seja, tudo aquilo que nos impede de caminhar para Ele e de vê-lo.
Mas atenção, não é para se ficar de braços cruzados somente na confiança de que o Senhor fará tudo. É preciso trabalhar com as ferramentas que o amor de Deus nos propicia, através da inteligência, por exemplo, para que o milagre da retirada das pedras possa ocorrer. Na encarnação, Maria disse seu sim a Deus. Na ressurreição, o primeiro sim, estou vivo, é dado também a mulheres. É a elas, mulheres, que se animam e se dispõem a ir ter com Jesus, mesmo que em lugar errado, que ele anunciará primeiramente a sua exaltação. Está aqui um sinal ao qual a igreja, todos nós, ordenados ou não, precisamos prestar mais atenção. Nossa fé no Senhor Jesus tem seu começo com Maria dizendo sim ao anjo e culmina sua revelação com um anjo dizendo sim. Ele ressuscitou as mulheres. Sem as mulheres, o que seria de nós todos na igreja? Não fosse o ânimo e generosa doação para encontrar e cuidar do Senhor e para assim levá-lo a todos, como catequistas, animadores de comunidade, ministros da Eucaristia, do culto e da palavra, sem dúvidas que haveria ainda maior falta de Deus na nossa terra. Não fossem as mulheres, quantos e quantos nesses lugares longínquos do Brasil não ficariam privados da Eucaristia nos domingos? O último sinal que lhes trago diz respeito ao lugar para onde Jesus está indo. Ele vai seguindo, quanto ao anjo, à Galileia. Mas estar lá na Galileia, como nos relata Marcos, ou em Jerusalém, como nos dirá Lucas, é o que menos importa aqui para nós. O que é fundamental nesta hora de Páscoa é saber que ele irá à vossa frente. Como somos tolos, somos tantas vezes o homem da historinha de hoje, não é? Em ficar procurando Jesus em sepulturas do passado. Ele está sempre à frente. O ontem está feito, não dá para ser modificado. O que pode ser criado está adiante e caminhando diante de nós para fazer nova a realidade. Para essa construção dessa nova realidade é que vai o Senhor ressuscitado. Ele vive, aleluia. Onde costumo procurar Jesus? De que maneira tenho lidado com as minhas pedras? Em que aspecto Deus está me ressuscitando? Sinto que Deus está vivo, que Jesus vive no meu futuro?